Isso explica muita coisa, né, gente? Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir a nova temporada do Web Comunistas, que lançou recentemente, e a gente vai reagir ao primeiro vídeo falando de símbolos nacionais. Então vamos falar de bandeira. Por que será que a bandeira do Brasil foi cooptada pela direita, né? E hoje em dia é tão usada por bolsominions. Hoje a gente vai entender tudo isso. Mas antes de começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e bora! Laura Sabino. Você, por um acaso, sabe qual foi o maior orgulho do Bolsonaro durante o governo dele? Definitivamente essa é uma coisa que eu não sei. Então, sabe quem também não sabe? Ele. Presidente Bolsonaro, qual o principal feito do seu governo que você considera que foi, assim, marcante do seu governo? Tá 700 mil pessoas a mais de Covid. Esse foi um grande feito, hein? Tem algumas coisas, né? Há pouco tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Hoje não você vê em qualquer lugar. Uma bandeira na janela, Uau! Que grande feito! fazendo uma vara de bambu, pano verde, amarelo, azul e branco lá em cima, tá? A volta do patriotismo. O cara não consegue citar absolutamente nada que ele fez no governo, então ele reseta para as configurações de fábrica e responde esse negócio daí que vocês viram. Os grandes patriotas que colocam bandeira do Brasil na janela das varandas das suas casas, porém, na primeira oportunidade, eles fogem para os Estados Unidos. Incrível mundo dos bolsonaristas. Vocês viram. Até porque ele não pode falar que construiu o hospital, praticamente não fez universidade e sabotou, né, as medidas de segurança durante a pandemia. Tem que inventar uma besteira dessa daí mesmo. Mas vamos pensar um pouco a respeito dessa resposta paia que ele deu. Nos últimos anos, a gente ouviu muito essa conversa sobre sequestro dos símbolos nacionais. Bom, então nessa lógica, os símbolos eram nossos e o bolsonarismo roubou, certo? Mas será que eles foram nossos mesmo algum dia, Ian? Então, para começar, a gente precisa lembrar que os símbolos nacionais têm uma função específica, que é apagar a luta de classes. E a gente consegue ver esse apagamento ao longo de toda a história do Brasil. E eu e a Laura, como historiadores, vamos puxar a sardinha para nossa brasa aqui, né? Puxar a sardinha? Desculpa, gente. Me passei. Próxima aí, comedy. Quack. Sabe aquele papo de bandeira verde e amarela, hino, heróis da história nacional, é Dom Pedro pra lá, é Tiradentes pra cá? Todo brasileiro aprendeu a respeitar esses símbolos, a cantar o Ouvira das Piranhas Mas Plácidas. Isso quando não aprendeu moral e cívica pros mais velhos. Nossa, velho. Isso aí é uma coisa que a minha mãe bolsonarista adorava falar. Adorava. Gente, mas na minha época a gente tinha aula de moral e cívica, tá? A gente aprendia a ser patriota na escola. A gente aprendia a bater continência pra bandeira. Olha que incrível. Só que não. Eu mereço, né, gente? Eu mereço. Só que tem uma coisa que a gente não é ensinado na escola, que é por que a gente faz isso? Por que bandeira? Por que hino? Pra que a gente precisa de heróis da pátria? E principalmente, quem esses símbolos estão representando de verdade? E é justamente isso que a gente vai descobrir aqui hoje. Solta a vinheta, DJ. Liberta! Essa ideia de que os símbolos nacionais são sagrados e representam uma alma brasileira que habita em cada cidadão é bem estranha quando a gente para pra pensar, né, Ian? Na verdade, a gente toma isso como natural, tipo, a água ser molhada ou o fogo ser quente, ou o Bolsonaro ser um corpo. A gente esquece que tudo tem história, inclusive esses símbolos, né? E como todo símbolo criado por uma classe social, existe ideologia e projeto por trás. Pois é, e a gente aqui que é web comunista e, portanto, marxista, para nós a luta de classes é o elemento central que movimenta a política na sociedade. Toda lei, toda determinação, todo registro e toda guerra representa interesses de classe e a história não está acima desses interesses. Nada é natural e a história não é neutra, né? Isso não quer dizer que não dá para confiar em nada na história ou que não existam outras interpretações possíveis e espontâneas. Os fatos em si acontecem, né? Mas como esses fatos são interpretados, tem muito a ver com o grupo que essa interpretação beneficia. Exato. Levar essas interpretações em conta é parte também da própria leitura materialista da história. Ou seja, toda essa galera que diz que
né, tinha aula de moral e cívica na escola, foram crianças que cresceram muito provavelmente na época da ditadura militar, onde a ideologia militar era passada para as crianças. Ou seja, faz muito sentido ter aula de moral e cívica, porque era um patriotismo, um nacionalismo, não sei se a gente pode chamar, mas acho que de chauvinista, sabe? Que vê muito esses símbolos, esse nacionalismo que não tem muito sentido nem porquê, é um nacionalismo abstrato, né? Saudosista, inclusive. Essa coisa de escola cívico-militar já está chamando até a atenção da ONU, que já falou que isso não é uma boa e que a gente devia ficar prestando atenção nisso, tá? Então, é exatamente isso que vai acontecer nas escolas cívico-militares. O que a gente vai fazer aqui não é só contar a história dos símbolos, mas interpretar as razões deles existirem. E não tem jeito mais fácil de explicar isso do que usando exemplos. Primeiro, a gente vai para o maior símbolo nacional. Essa bandeira aqui que depois do Bolsonaro tá dando gatilho em vocês, eu tenho certeza disso. Só olhar uma varanda com essa bandeira que eu já fico, olha lá, ali mora um grandíssimo filho da puta, né? A historinha que vocês com certeza ouviram é de que as cores da bandeira representariam as riquezas naturais desse país que foi feito para dar certo. O verde seria a nossa floresta, o amarelo representaria o ouro, o azul representa esse céu que se estende sobre o território gigante pela própria natureza e, por fim, o branco representaria a nossa vocação para sermos pacíficos. Tudo muito lindo, mas é isso mesmo? Não, claro que não. A bandeira do Brasil segue o mesmo padrão de cores da bandeira imperial, que é esse trambolho aqui, esse lixo aqui. Horrível, né, gente? Horrível. Cafona. Cafona, apenas. Cafona. Fubanga. Total, fubanga, essa bandeira. A bandeira do Império tinha as cores da família que estavam no poder. O verde é da família Bragança, de Dom Pedro I, e o amarelo é da casa do Habsburgo, dinastia de onde se originava a Imperatriz Leopoldina da Áustria. A bandeira também tem uma cruz da Ordem de Cristo, uma coroa imperial e um ramo de tabaco e de café, representando as riquezas nacionais. E não é engraçado que as riquezas nacionais dispostas na bandeira são justamente duas drogas, Ian? Drogas essas cultivadas por pessoas escravizadas. A primeira bandeira brasileira exaltava a monarquia, drogas produzidas com a mão de obra, escravas e Deus, claro, acima de tudo. Mas aí vocês sabem que veio a República e as cores ficaram iguais. Sim. Por que isso aconteceu? Quando a República foi proclamada, teve uma disputa entre diferentes alas republicanas. Os chamados radicais defendiam uma bandeira que imitasse a dos Estados Unidos, que chegou a ser usada por pouco tempo e é feia pra um caralho. Mas aí um intelectual positivista chamado Teixeira Mendes e outros republicanos ficaram revoltados com o fato de ser uma bandeira imitação vira-lata de outro país e encarregaram um pintor chamado Décio Vilares de elaborar outro modelo. A bandeira que surgiu daí é a nossa atual bandeira nacional. Nela a gente vê o verde e o amarelo das casas imperiais, a cruz foi de Vasco e as mudas de café e de tabaco foram de Olavo. E no lugar entraram os símbolos republicanos, né? Um globo azul com estrelas que representam os estados federados, com uma faixa onde a gente pode ler o lema positivista: Vai geral comemorar. ordem e progresso. E a própria escolha de manter as cores da bandeira já diz muito a respeito de como a nossa república foi proclamada. Tá? Sim. A gente não teve particularmente uma revolução que deu origem à nossa república. Ela foi feita conciliando vários interesses que foram preservados, como a própria influência dos latifundiários do café. A bandeira mostra como as coisas mudaram justamente para que permanecessem exatamente como estavam. Percebam, gente, que o nosso maior símbolo nacional é construído sobre a ideia de não ruptura, mas de conciliação com a elite fundiária e com os endinheirados. E os povos originários que estavam aqui antes, esses aí, ó, tô nem aí, né? O nome que era usado no Brasil antes de ser Brasil, né? Pindorama, a gente esquece. História do povo negro indígena que foi escravizado, que sofreu, morreu. Não. A gente vai o quê? Botar verde e amarelo, que são as casas dos imperadores, tá? Dos reis, das famílias reais. E a gente vai falar que isso é por conta do quê? Gigante pela própria natureza, o verde das árvores. Existe e existiu um processo de apagamento histórico, gente. De apagamento histórico das populações indígenas, da cultura preta. E isso reflete, inclusive, nos nossos símbolos nacionais, tá? É, Pedro, exatamente. Brasil tinha um nome
nome antes de ser colonizado. A América tinha um nome antes de ser colonizado também. Não era América. Porque a América vem de Pedro Américo, se eu não me engano, que era um dos colonizadores que chegou aqui. Por isso se chama América. Antes era Abilayala, era terra e território indígena, do sul até o norte. E os indígenas foram dizimados. Na América inteira, a América Vespúcio aí, que o Vinícius estava falando. A América inteira teve a sua população indígena dizimada, os seus símbolos apagados, a sua língua apagada, pra gente dar nome de colonizador safado. Porque, né, a história, essa sim, foi mudada. A história do Brasil que existia antes de 1500. Essa foi apagada e mudada. Óbvio que a gente não está dizendo que a República e o Império são as mesmas coisas, gente. Claro que não. E a gente frisa isso porque a gente sabe que nos últimos anos cresceu um número de gente se dizendo monarquista ou que acredita que o que falta pro Brasil é ter uma família real. Era só o que me faltava, né? Você que é Zé Cruzadinho aí, a gente não tá do seu lado particularmente, tá? Paulo Cogota! Calma, Enzo. A gente acabou de falar aqui que a bandeira é o maior símbolo nacional. E qual que seria o segundo maior símbolo nacional? Não é o cachorro caramelo, infelizmente. É o nosso hino nacional. E do mesmo jeito que as cores não representam as riquezas naturais, não, gente, nosso hino não é o mais bonito do mundo, tá? Eu sei que você aprendeu isso na escola. É uma revelação aqui. É uma coisa que vai deixar todo mundo aí chocado e muito decepcionado, né? Esse hino foi composto em 1822 como uma espécie de marcha imperial. E a primeira grande modificação dele foi feita em 1831 para comemorar a renúncia do Dom Pedro I. E essa marcha triunfal era muito usada em paradas militares e coroações, mas eles também usavam um outro hino, o famoso hino da independência. Já podeis dar filhos, reposem a mãe gentil. Nessa época, né, a melodia Chato, né? Chato demais. variava de região para região, muitas vezes usando ali elementos típicos de cada província. A forma atual do hino nacional só foi finalmente definida depois da República, lá em 1909, em um processo nada tranquilo. E do mesmo jeito que aconteceu com a bandeira, os republicanos mais radicais rejeitaram as melodias usadas no Império e passaram a utilizar a Marselhesa como hino nacional. E caso você não saiba, a Marselhesa é uma música da Revolução Francesa, que virou hino da República Francesa depois. E você achando que vira-latismo era uma coisa recente, tá? É. Os caras queriam usar uma música francesa até que um concurso fosse feito, e tal concurso foi feito com o objetivo de criar uma canção que rejeitasse os símbolos imperiais e representasse ideais republicanos. Só que a galera achou a música ruim e acabou flopando mais do que Coringa 2. Flopou mais que o Woman's World da Katy Perry. Então. E qual foi a solução que encontraram depois da música ter sido odiada por geral? Criaram uma melhor? Criaram outro The Voice? Não. Voltaram a usar a marcha triunfal, mais um símbolo republicano que se transforma em uma representação da conciliação com o passado. Já a letra do hino, que é propositalmente difícil, foi escrita em 1909. Propositalmente difícil. Propositalmente difícil, viu? E é uma glorificação do que a gente chama de independência do Brasil. E sério, Ian, quem diria que és belo, és forte, impávido, colosso, foi feito para as pessoas não entenderem. Quem poderia prever, né? E por que Quando eu era criança, eu simplesmente pulava essas partes, né? És belas, olha lá, és belas, pobre. Eu ia cantando do jeito que a minha mente achava bom, sabe? Porque é difícil, né, gente? Quem decora o hino do Brasil inteiro? Ah, gente, por favor. Difícil, muito difícil. a gente está falando independência, entre aspas? Porque foi uma independência que manteve tudo que dava para manter da estrutura colonial. Uma monarquia portuguesa, o latifúndio e a escravidão. E essa letra confusa pra caramba aí é muito inspirada no parnasianismo, que era justamente um movimento literário que gostava de ficar usando palavra difícil. E além da coisa da O Temer é parnasiano, né? Ele adora ficar usando palavra difícil. independência, entre aspas, o hino também celebra as riquezas naturais, a beleza do país e o seu povo pacífico e austero. E isso era muito longe da realidade do momento, tá? O Brasil passava por várias rebeliões e guerras civis, como, por exemplo, a Revolta Armada de 1894, a Revolução Federalista de 1895 e a mais sangrenta de todas, que eu sei que vocês conhecem,
a Guerra de Canudos em 1896. Então essa ideia de que o brasileiro é acomodado e não se revolta com nada, não é nada nova, é tradição já. Então o hino finalizado em 1909, somado com a bandeira, consolidava a visão do país ideal para as elites. Sim. Pacífico, socialmente harmonioso e destinado à grandeza pela exploração das suas riquezas naturais. Vocês perceberam, né? Qual é a semelhança do que o Ian e a Laura estão falando aqui para o vídeo do Chavoso que a gente viu? De colocar o brasileiro, né? De colocar o quê? Ah, democracia, gente, é paz e amor. A gente tem que o quê? Ficar feliz, que é o que a gente tem, tá? Não luta, não. Luta não, gente. Luta não vai mudar nada. Pra quê que querem falar pra gente não mudar nada, né? Isso é um projeto. Então, quando a gente fala que quando você fica neutro em situações de opressão, você automaticamente está ficando do lado do opressor, é exatamente isso. Isso é importante, tá? Esses símbolos são o Brasil que as elites querem construir. Não o Brasil real, que é tudo menos harmonioso. Gigante pela própria natureza. Parece até piada, né? Porque o Brasil ficou gigantesco na base de invasão, genocídio dos povos indígenas, além da repressão de diversas rebeliões e guerras civis. Sim. A bandeira nacional e o hino foram sim pensados para simbolizar um projeto de país unificado. Olha o que aconteceu em Canudos, né? O Exército da República foi convocado para destruir uma comunidade de camponeses que se auto-organizavam na Bahia. Não porque os caras, sei lá, viraram um coringa do Batman, mas para impor um projeto que precisava atingir todo o território para funcionar. Sim. Mais de 25 mil pessoas foram mortas. Se isso é pela própria natureza, então eu sou um pombo. Mas por acaso isso continua? O hino e a bandeira representam hoje o mesmo que eles representavam no Império ou na República Oligárquica, Laura? Na Não. real, sim. Símbolos nacionais como esses são muito Olha, eu não aprendi nada. Não. Sim, ainda servem, infelizmente. importantes para a classe dominante não só no Brasil, mas em todo o mundo capitalista. Esses símbolos são colocados como estando acima dos interesses de classe. Criam uma visão idealizada e homogênea de país. País esse que foi construído com glória em nome de todos os seus cidadãos, hipoteticamente. Então esses símbolos, no final das contas, servem como elemento unificador, que apaga completamente os conflitos de classes. Só que isso é a mais pura ideologia. Isso é a tentativa de convencer a população de que os interesses da classe dominante são os interesses de todo mundo. E quem se opõe a esses interesses que são, entre aspas, de todo mundo, seria antissocial, traidor, não seria brasileiro de verdade. Um exemplo muito didático disso é a própria ditadura civil empresarial militar instaurada no Brasil depois do golpe de 64. A ditadura veio justamente para preservar, sabia, os interesses das elites dominantes do Brasil e o imperialismo global. E os símbolos nacionais foram usados o tempo todo para convencer a população que não existia exploradores e explorados, né? Apenas brasileiros. Somos todos brasileiros. Vamos dar uma olhadinha, gente, em uma propaganda feita no pior momento da ditadura militar, que foi o governo do ditador Médici, que durou de 69 até 74. Brasil, gente pra frente, construindo esta nação, com trabalho permanente, com firmeza e coração. E no passo de gigante, levo meu Brasil avante. Vamos todos cantar. Gente. Há uma só voz, o Brasil é feito por nós. Vamos todos cantar. Há uma só voz, o Brasil é feito por nós. Brasil. Isso explica muita coisa, né, gente? Isso explica porque 54 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro, né? Isso explica muita coisa. Uma geração inteira que foi criada. E o quê? Do jeito que eles falam que a gente foi doutrinado, mas quem foi doutrinado de fato foram eles, né? Foram doutrinados para acreditar que nacionalismo é isso aqui, que ser patriota é isso aqui, que, né, o Brasil é um Brasil feito para todos nós. Meritocracia. Fora, né? Ai, gente, sério. Chega a ser. Laura, eu acho que a primeira coisa que dá pra ver é o quão racista as ilustrações são, né? E outra coisa que dá pra ver também é essa ideia que a gente falou de harmonia. Não existe racismo, gente.
Não existe desigualdade racial. Mesmo a gente vendo o racismo escancarado aí nessa própria propaganda. Chega a ser. Todo mundo aí é brasileiro, unido e feliz, junto construindo essa grande nação. Só que a letra dessa música é o que comunica diretamente o que essa propaganda tem como principal. Na Copa de 70, teve aquela música do Todos Juntos Vamos Pra Frente Brasil. E é exatamente esse mesmo mote, a mesma origem desse comercial que a gente viu aqui, sabe? Essa coisa do Brasil unido, essa coisa do Brasil ser uma nação só, tudo para esconder tudo de ruim que estava acontecendo na ditadura militar e que não estava sendo mostrado, estava sendo escondido, assim como foi escondido por anos que o Rubens Paiva tinha sido morto. Então, é exatamente porque essa memória da ditadura militar foi tão conturbada e distorcida que foi tão importante, por exemplo, a gente ganhar o Oscar com o Ainda Estou Aqui, porque a história que está ficando marcada, que foi marcada, é que a ditadura cívico-empresarial militar foi ruim para a população brasileira, foi terrível, pessoas morreram, pessoas sumiram, foi uma época de repressão, e não essa coisa que a gente viu muitos bolsonaristas dizendo, e isso eu já ouvi inúmeras vezes de pessoas da minha família, de que a ditadura foi boa, de que a ditadura só matava bandido, só matava o estudante que não queria fazer nada, sabe? Coisas desse tipo. E não que a ditadura foi o terror que foi desde o início. Desde o início. Foi piorando? Foi, mas desde o início foi ruim. Como a gente já viu aqui inúmeras vezes de casos de tortura sendo expostos na TV aberta para todo mundo. O povo brasileiro é contente e amigo, ou seja, pacífico e acolhedor, sem tendência para violência e revolta. Hein? E isso fortalece a ideia de que os revoltosos, né, aqueles que se colocam contra os interesses das elites, que se opõem ao governo, não são brasileiros de verdade. E por isso podem ser exilados, torturados e até mortos. É o famoso Brasil ame ou deixe, né, que inclusive era o lema do governo do Médici. O Brasil é isso, o povo é assim, e se você não se identifica, que você vai embora ou que você seja morto. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? A continuidade harmoniosa do passado, o povo pacífico e a exploração das riquezas naturais são ideais formadores dos símbolos nacionais. Isso tudo é pensado pela classe dominante e imposto para a classe trabalhadora. Afinal, é preciso impor a ordem aos trabalhadores para que a elite tenha progresso. E não é exatamente isso que o Bolsonaro tentou fazer durante o governo, resgatando a bandeira verde e amarela e os símbolos nacionais, porque a função da extrema-direita na política é a proteção violenta do status quo. E é por isso que quando o Bolsonaro fala que agora ele vê a bandeira brasileira em todo o lugar, é porque ele também está tentando resgatar todos esses valores que a gente falou. Esse é o ponto. Ele está resgatando um país agroexportador, que está explorando todos os seus recursos naturais sem nenhum limite, que não tem nenhum tipo de desigualdade nem social e nem de raça. E, por um acaso, quem discorda de tudo isso não é patriota de verdade. E isso, Ian, contando que o governo Bolsonaro mais fez foi tentar entregar o Brasil de bandeja para os Estados Unidos. Então, agora que você sabe que patriota bolsonarista é um delírio coletivo e um projeto ideológico, comenta aqui embaixo o que você acha que as cores da bandeira significam. Porque para nós, o verde é sentar o dedo no like, o amarelo é, sei lá, desespero, e o azul é a cor da plataforma dos cursos do ICL, que você vai se inscrever, né? Então, se você quiser conhecer os cursos e as palestras, acesse e assine. Se você não quiser, faça cocô na gaveta do Xandão. É essa. Até a próxima, galera. Mas muito bom o vídeo, né? E foi muito complemento do que aconteceu no outro vídeo do Chavoso, mostrando o quanto os símbolos foram cooptados e o quanto eles também são instrumentos de controle da população e de manutenção desse status quo. Então, espero que vocês tenham entendido e saiam daqui nunca mais dizendo que o verde da bandeira brasileira é por conta das nossas matas, tá bom? Muito obrigada, tá? É isso. Se você chegou até aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se, do Pix que está aqui na tela, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. E é isso. Beijos e até a vitória.